questões. Bom, há vários pontos a serem explorados aqui, mas eu vou pegar esse gancho que você deixou, Daniela, da questão da pandemia. Porque, e esse é um lado público, você pode entrar lá, quem está acompanhando aqui no site do Tesouro Transparente. Eu vou pedir também ao pessoal da edição colocar a foto que eu quero aqui na tela. Mas a gente vê que desde 2013 o governo ele vinha apresentando um déficit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta era negativa. A gente gastava mais do que arrecada, isso vai terminar em mais dívida pública, quanto maior a dívida pública, maiores os juros. Isso veio aumentando na época da Dilma, no finalzinho do governo, depois foi controlando, aí veio a pandemia, foi quase 800 bilhões para baixo de gasto a mais. Quando eu vi aquilo, eu falei, ferrou. Eu lembro da gente falando, agora já era. Ferrou, agora não volta mais, né? Simplesmente não vai conseguir retroceder, né? E até a gente gravou aquele podcast com o Paulo Guedes, ele falou, ó, quis a história que eu fosse o ministro liberal que mais aumentou o gasto público por conta da pandemia. Eu já pensava assim, nossa, esse tanto de gasto a mais vai virar dívida, a relação dívida-PIB vai explodir, vai lá pra cima, vai passar de 100%. Só que se for pegar o dado que a gente tem agora, de janeiro a julho, a gente não só conseguiu evitar um déficit, como tá numa situação de superávit de quase 73 bilhões. O que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim. Gente. Eu não achei que isso ia acontecer. Até porque a expectativa do governo em si, o que estava autorizado na Lei de Diretriz Orçamentária, era fechar o ano com um déficit de 150 bilhões. Exato. E muita gente já espera que feche com um superávit, apesar de ter mais gastos agora, no final do ano, questão de impostos sobre combustível, continuação do auxílio. Então, como você disse, não foi uma coisa só, né? Foi todo um conjunto de decisões. E no final, a gente conseguiu ter menos gasto público e voltar a ter superávit. Isso foi realmente impressionante. Porque se pega, vocês podem entrar no Tesouro Transparente chamado lá. de populistas, é o populismo fiscal, e assim, o ministro é muito resiliente, porque os números falam por si, né? Se você gasta e no final você tem o primeiro superávit desde de 13 ou 15 anos, 2013 eu não sei, foi 2013 é isso. Tá lá. Então, assim, ele costuma dizer, eu gosto assim, a gente pode se orgulhar de ser uma geração que pagou pela sua própria guerra, né? E não deixamos a conta para os nossos filhos e netos. E isso foi feito através de um esforço fiscal, ao mesmo tempo que gerava esses gastos temporários, e aí o pulo do gato foi segurar a pressão política para que no bojo do combate à pandemia não fossem contratadas despesas permanentes juntos, né? Então é assim, por isso que você conseguiu fazer esse vale que você falou, mas estancou, e todo o esforço de controle de gasto que já vinha sendo feito, não só da Previdência, assim, esse foi o primeiro governo da história que reduziu despesa com o pessoal e não expandiu a máquina pública, né? Então, tá aí, isso é número. Desde o começo do Plano Real, todo governo ia sempre, à medida que aumentava a arrecadação, também se aumentava o gasto. E aí o que aconteceu foi que o gasto é muito difícil de ser reduzido, enquanto a arrecadação, por causa da crise econômica do Brasil, ela acabou caindo, e agora a gente está voltando a ter superávit. Mas um outro ponto que eu achei interessante também, Acho legal falar o que é superávit. Superávit é o contrário do déficit. Déficit é você gastar mais do que arrecada, superávit é você gastar menos do que arrecada. Pegando o exemplo de dona de casa. Então, se é uma dona de casa e ganha 5 mil reais por mês e gasta 6, você teve déficit de 1.000. Vai ter que arranjar dívida, e quanto mais dívida você arranja, geralmente maiores os juros sobre isso. Se você ganha 5 mil e gasta 4, você teve superávit de 1.000. E aí, com esse dinheiro, você pode investir para aumentar a sua produtividade, que é o que a gente espera que o Brasil faça no longo prazo, investindo, por exemplo, mais em educação. Aliás, essa é uma boa dica, todo mundo sempre me perguntou, né? Eu trabalhei com gestão. O que eu faço, né? O que faz para ganhar dinheiro? O que faz para melhorar? Eu falei assim, o segredo não importa qual é o tamanho da sua renda, é não gastar mais do que ganha, né? Você tem que se adaptar. É o mínimo, na verdade. É o mínimo. Então, a regra 1, senão é bom para os bancos, né? Mas a regra 1 é não gaste mais do que ganha, e mesmo que seja minimamente, você começar a construir alguma poupança de futuro, ou para ter casa própria, ou para assegurar a educação e futuro dos filhos, se tiver filhos. Então, se isso vale a nível individual, para um governo nem se fala. Era isso que eu ia dizer, e é muito louco como o país passou um tempão fazendo esse tipo de loucura, que é o mínimo, gastando muito mais do que arrecada. Mas jogando a conta para os empresários, né, Malu? Sim. Jogando a conta para gerações futuras também, né? Também.
Porque aí você tem um endividamento crescente e dívida pública tem de curto prazo, tem de médio, tem de longo prazo. E de longo prazo não somos nós que vamos pagar no final das contas, são outras pessoas. Mas ainda dentro dessa questão da pandemia, porque muita gente olha assim e fala, mas o brasileiro, principalmente antes de saírem os dados desse ano, com uma surpreendente redução de desemprego, fala, poxa, a vida piorou. Mas olha ao redor do mundo o que aconteceu. Eu tô com os dados de inflação aqui abertos, o Brasil tá com uma inflação de 10,07%. E é uma inflação alta, voltamos a ter uma inflação de 2 dígitos. Mas a gente olha a zona do euro, tá 9,1%. A gente olha os Estados Unidos, tá 8,5%. É uma inflação nos últimos 40 anos. A gente olha a Argentina, tá 71%. A gente olha a Turquia, tá 80,2%. E aí a gente chega na questão da independência do Banco Central, porque na Turquia o Banco Central virou presidente. Lá os juros com essa inflação de 80% estão em 13%. O Brasil já está numa trajetória porque subiu os juros, e isso aí foi o Banco Central, que é independente, né, do Poder Executivo, ele é independente do Ministério da Economia. Eles começaram a subir os juros antes do restante do mundo, e a gente já está vendo uma inflação que, embora esteja alta, já está em queda. Já chegou a estar quase em 13%, agora está em 10%.